Olá, bom dia. Quinta-feira, 5 de março de 2015. Você vai ver no portal da Assembleia. Aniversário de 180 anos do Poder Legislativo é comemorado com sessão solene e homenagens. E você vai ver a cobertura completa de tudo o que aconteceu durante a cerimônia. Governador Flávio Dino recebe a embaixadora de Cuba e secretários de estados e vários deputados participam da reunião. E mais um passeio pela Rua do Giz, uma das mais importantes do Centro Histórico de São Luís. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Coutinho, abriu ontem as atividades da sessão solene pelos 180 anos de instalação do Poder Legislativo. As comemorações tiveram início com hasteamento de bandeiras e um culto ecumênico. O dia começou especial, com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Maranhão e de São Luís, enquanto a banda de música da Polícia Militar executava o hino brasileiro. Participaram deste momento o presidente da Assembleia Legislativa, Humberto Coutinho, o deputado Estênio Rezende, o prefeito de Caxias, Léo Coutinho, além de diretores da casa, como o ex-deputado Rubens Pereira. A programação seguiu com o ato ecumênico no plenário Najib Aikel. Os capelães da Polícia Militar, o pastor Misael e o padre José Raimundo levaram suas mensagens de fé e celebração. Um grande apelo do Papa Francisco, e serve muito bem para a Casa do Povo, que nós estamos celebrando 180 anos, que o mundo está vivendo um verdadeiro indiferentismo. E ele chega até a dizer que é uma globalização do indiferentismo humano. Então nós temos essa missão de não sermos indiferentes, ir ao encontro do nosso povo. E exatamente o trabalho desta casa, dos senhores que foram eleitos pelo voto do povo, é cuidar deste povo mais carente, é dar essa devida assistência. É uma mensagem de gratidão a Deus pela existência do nosso parlamento, 180 anos, com certeza em prol do povo maranhense e engrandecendo, o nosso estado. Esta casa é denominada a Casa do Povo, mas antes de ser a Casa do Povo, deve ser a Casa de Deus. As comemorações pelos 180 anos da Assembleia Legislativa são uma justa homenagem aos homens e mulheres que ajudaram a construir a história política desta casa. Uma casa aberta ao povo maranhense, onde pessoas representando os mais variados segmentos sociais buscam o diálogo com aqueles que os representam. Um diálogo que começa pelos próprios servidores. Seu Gonzaga, que trabalha no Poder Legislativo há 43 anos, se orgulha de fazer parte dessa história. Afinal de contas, não é todo dia que se faz 180 anos. Muito orgulhoso e acho que mais do que justa a homenagem à Assembleia Legislativa, pelo fato de todos os deputados também serem merecedores também, Hoje eu posso dizer que nenhum deputado, apesar de ter assistido já muitos momentos que não foram assim muito agradáveis para a Assembleia, até o fato de cassação de alguns deputados, mas é coisa da vida. Isso, para mim, acho que foi altamente positivo. Após o culto, o historiador e ex-deputado Benedito Buzar relembrou em uma palestra os principais fatos históricos que marcaram os 180 anos da Assembleia Legislativa. A solenidade contou com homenagens e com a presença de autoridades dos três poderes. Na oportunidade, o governador Flávio Dino fez uso da palavra e parabenizou a Casa Legislativa. O governador Flávio Dino participou da solenidade e destacou a harmonia entre o Executivo e o Legislativo maranhense. Em primeiro lugar, a homenagem à instituição parlamentar, a Casa de Leis, responsável pela aprovação de medidas tão importantes na história do Maranhão. Em segundo lugar, a minha presença como governador para agradecer à Assembleia Legislativa o apoio que tem dado a todas as medidas que temos proposto. Só foi possível, por exemplo, aumentar a remuneração dos servidores, dos professores, com a aprovação da Assembleia. Será possível pagar uma parcela a mais do Bolsa Família com a aprovação da Assembleia, de modo que a atividade de governar não é solitária, é sim
feita em articulação permanente com a Assembleia, daí a minha presença aqui nesse ato de homenagem. O presidente da Assembleia Legislativa lembrou das lutas travadas para que o parlamento maranhense pudesse alcançar os dias atuais com força e demonstrasse para a sociedade a solidez da instituição. Várias dificuldades nós passamos, principalmente na época do Estado Novo, na época da ditadura, na época do viturinismo. É uma história que deve ser relembrada, porque a história é nossa cultura. E sempre é bom relembrar para reviver o nosso passado. O presidente da Federação das Indústrias do Maranhão, Edilson Baldez, lembrou que o Parlamento Estadual sempre foi parceiro da iniciativa privada, criando leis para que o Estado se desenvolva. Nós viemos aqui dar o nosso abraço a esta casa e dar esse testemunho dessa importância que tem essa casa para o Estado, da necessidade que nós temos e temos avançado muito nesse sentido, de estar sendo ouvido também, de estar dando a nossa contribuição, a nossa participação. Então, é com muita alegria que nós estamos hoje nessa festa aqui, em que a Assembleia Legislativa comemora 180 anos. Um dos momentos marcantes na comemoração dos 180 anos da Assembleia Legislativa foi a homenagem prestada ao ex-deputado Pontes de Aguiar. Ele é o parlamentar vivo com o maior número de mandatos no Parlamento Estadual maranhense. Pontes de Aguiar chegou ao Parlamento Estadual na 9ª legislatura, que teve início em 1979. Foram 7 mandatos consecutivos. O detalhe é que nesta legislatura, Pontes de Aguiar tem um filho ocupando uma cadeira no parlamento. E foi das mãos do filho que o ex-deputado recebeu uma placa em sua homenagem. O meu sentimento não deixa de ser grande, viu? É uma honra, por algo, não é por ser homenageado, é pela vida que eu tenho, os anos de idade, a gente atingir esse dia, né? Nós estamos vivendo uma fase extremamente de mudança, onde os parlamentares deixaram de pensar em si para pensar no povo, e eu trago esse privilégio, esse legado, essa honra de o nome do meu pai, que teve 7 mandatos consecutivos com muita honra, com muita propriedade, com muita honestidade, com muita dignidade. E isso eu vou carregar para o resto da vida. As histórias dos 180 anos do parlamento foram lembradas pelo ex-deputado Benedito Buzar, desde a instalação da Assembleia Legislativa Provincial, passando pelos momentos do regime militar, até desaguarem nos dias atuais. Parlamentar de primeiro mandato, o deputado Zé Inácio falou sobre a importância em fazer parte dessa história. É muito importante fazer parte desse momento histórico, contribuir para a história do parlamento no Maranhão por esses próximos 4 anos. E mais importante ainda é a homenagem que a presidência da Casa está fazendo a alguns parlamentares que contribuíram com esses 180 anos. Na sessão solene, ainda foi feita a entrega simbólica do Código de Ética dos Profissionais da Comunicação da Assembleia Legislativa pelo diretor de comunicação da Assembleia, Carlos Alberto, ao presidente do Comitê de Imprensa da Casa Parlamentar, Jorge Vieira. A sessão solene foi encerrada com uma homenagem especial às mulheres, ex e atuais deputadas que ajudam a construir a história da Assembleia Legislativa. Uma homenagem justa. Ex-deputadas e deputadas da atual legislatura foram agraciadas com uma placa. A ex-deputada Helena Hilly, que esteve por 10 anos no Parlamento Estadual, falou sobre a homenagem. Dentre os 3 poderes, é o poder legislativo que mais encarna os anseios, os sentimentos, as lutas e as angústias do povo. Eu acho que a marca desses 180 anos na história do Maranhão, pelo Poder Legislativo, merece realmente todas as honras e todas as glórias. Dos 42 parlamentares que tomaram posse na Assembleia Legislativa em 1º de janeiro, apenas 6 são mulheres. Em termos percentuais, apenas 14,28% do parlamento estadual contra 85,72% de homens. E durante a comemoração dos 180 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputadas e ex-deputadas não foram esquecidas. A pesquisadora Meira Araújo lembrou da pioneira Ildenê Castelo Branco, deputada em 1934, e de tantas outras desbravadoras. A ex-deputada Cleide Coutinho destacou o papel da mulher no Legislativo. Nada mais justo do que nós sermos reconhecidas como pessoas que trabalhamos, que lutamos, que nos empenhamos para trazer benefício ao nosso povo. Eu estou muito feliz por essa
ideia por esse evento do presidente Humberto Coutinho, e eu acho que estava na hora da mulher também ser reconhecida pela bravura que ela tem. Eu sou muito contra essas homenagens da mulher, a mulher coitadinha, a mulher que não consegue, a mulher quando quer, luta e consegue. Outra ex-deputada que participou da solenidade foi Sandra de Deus, que teve um mandato de 1999 a 2002. Esse é um momento ímpar na vida de todas nós, porque com certeza nós que fazemos política, boa política, temos a honra e o prazer de estar aqui no Legislativo, esse poder que tanto contribui para a nossa sociedade. Em relação à bancada feminina no Parlamento Maranhense nesta legislatura, há motivo de comemoração. Das 8 vagas na mesa diretora, 3 estão sendo ocupadas por mulheres. A deputada Valéria Macedo é um exemplo desta nova realidade no Parlamento Estadual. Ela está no 2º mandato e agora é a 3ª vice-presidente da Casa. Muito feliz de estar aqui no Parlamento Estadual, que é um grupo seleto de mulheres, infelizmente. Infelizmente, eu digo que nós poderíamos ter mais mulheres aqui representando a bancada feminina da Assembleia Legislativa, até porque nós somos mais de 52% do eleitorado brasileiro e maranhense, mas me sinto muito feliz de representar as nossas mulheres no Maranhão e também da iniciativa da Assembleia Legislativa na comemoração dos seus 180 anos, prestigiar as mulheres deputadas. Com a homenagem, a Assembleia Legislativa cumpre o papel de reconhecer a importante contribuição das mulheres na construção do Parlamento maranhense. E até amanhã a Assembleia continua com uma vasta programação. A repórter Milena Dutra tem as informações. Bom dia, Milena. Gelda Borges, às 9h30, começa a última sessão plenária da semana, sempre transmitida ao vivo aqui pela TV e também pelo portal da Assembleia. Às 11 horas, os parlamentares entregam o título de cidadão maranhense ao promotor de justiça Osmar Alves, uma iniciativa do deputado Otelino Neto. À noite também tem programação a partir das 6 horas no auditório Fernando Falcão, com um painel temático sobre o controle do uso de armas de fogo no Brasil. A discussão vai contar com a participação do deputado estadual Raimundo Cotrim, que já foi secretário de Segurança Pública, e também de especialistas no assunto. Amanhã, sexta-feira, às 10 horas, também tem atividade com uma homenagem ao Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. Milena Dutra, para a TV Assembleia. Obrigada, Milena. E veja no próximo bloco uma entrevista com o deputado Raimundo Cotrim sobre o controle do uso de armas de fogo no Brasil. Logo após o intervalo. O meu carinho e respeito a todas as mulheres, no mês internacional das mulheres, no dia 8, dia das mulheres, o nosso carinho, o nosso respeito e principalmente a todas as mulheres valorosas do nosso Brasil. Nós temos como exemplo maior a presidenta Dilma, presidenta do Brasil. Então muitas mulheres ocupando cargos de confiança, muitas mulheres ocupando cargos na sociedade. E nós, enquanto parlamentares, que nós possamos fazer políticas voltadas para a inserção da mulher cada vez mais na sociedade. Então, parabéns a todas as mulheres. Eu tenho um grande exemplo em casa. Eu tenho uma mãe que é uma grande mulher, digna de toda a minha honra, de todo o meu carinho, meu apreço, meu respeito, e uma mulher valorosa. Então, em nome da minha mãe, eu parabenizo todas as mulheres do mundo. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. O governo federal está lançando o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015. São mais de 156 bilhões em créditos para o agronegócio brasileiro. De um lado, é mais investimento em tecnologia e inovação.
Do outro, mais desenvolvimento para o setor. De um lado, é o Brasil investindo em mais competitividade e sustentabilidade, para que do outro, o agronegócio produza ainda mais oportunidades para o país continuar crescendo. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. O Dia Internacional das Mulheres é mais do que merecedor, é até emocionante falar das nossas mães, das nossas companheiras, das nossas amigas, daquelas que têm uma vida difícil, uma tarefa às vezes tripla, como mãe, como mulher, como trabalhadora, nesse mercado de competição. O que nós precisamos, como parlamentar, é trazer mais igualdade para todas as mulheres, salários iguais, mercado de trabalho aberto, enfim, todo aquele espaço que elas merecem. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Hoje à noite, como a repórter Milena Dutra falou no bloco anterior, acontece aqui na Assembleia Legislativa um painel temático sobre o controle do uso de armas de fogo no Brasil, que vai contar com a participação de especialistas em segurança pública. E o nosso convidado, nosso entrevistado de hoje é o deputado Raimundo Cotrim, que vai participar dessas discussões e que também já foi secretário de Segurança. Bom dia, deputado. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Esse debate que acontece hoje sobre o uso de armas de fogo no Brasil vai reunir especialistas e, de alguma forma, esse assunto do desarmamento vai entrar em xeque, vamos dizer assim. Qual a sua opinião a respeito disso, deputado? Olha, foi feito o referendo, nós temos a Lei 10.826 de 2006, vamos fazer 10 anos também. Eu acho que é importante se discutir para que a gente possa, com especialistas da área, para que a gente possa fazer um balanço durante esses quase 10 anos, para saber se foi bom para o Brasil ou não. Nós temos algumas críticas, evidentemente, sobre a lei, mas vamos conversar hoje com pessoas ligadas ao assunto, pessoas estudiosas desse assunto, para que a gente possa, com isso, sair. Nós vamos, com certeza, oferecer algumas ideias, e para que a gente, no final, a gente possa sair com algum documento que possa servir. Nós temos uma PEC aqui do deputado Sebastião Peninha, lá em Brasília, e vamos trabalhar para que a gente possa dar algum subsídio para que ele possa, com isto, aproveitar se ainda em 2015 possa ser votado, ou para que se possa ser reformulado ou não. Pois é, 10 anos já dá para se ter uma avaliação bem consistente do que aconteceu, se vale a pena ou não. Na sua opinião, o senhor diria que esse incentivo, essa campanha de desarmamento, trouxe os resultados esperados, que seria diminuir a taxa de homicídios, tirar mais esse poder de fogo da mão do cidadão? O resultado foi o que se esperava? Olha, foi muito boa na época, mas evidentemente que com relação aos índices não houve redução. Então você vê que o Maranhão, de 2002 a 2000, de 99 a 2002, 2003, 2004, o Maranhão foi o estado menos violento do Brasil. Hoje nós estamos numa situação muito difícil. O Maranhão, São Luís é a 15ª capital mais violenta do mundo e é a quinta, me parece que é a quinta ou a 4ª capital mais violenta do Brasil. Então nós estamos numa situação muito difícil. O Maranhão hoje vive uma situação muito difícil, que em 2004, em 2006, o Maranhão era o terceiro menos violento. Passou quase 5 anos sendo o menos violento do Brasil, e de 2005 para frente, 2006, houve um crescimento muito grande e ainda não há como se dizer que houve uma estabilidade ou redução. Então nós estamos hoje discutindo esse assunto para que a gente possa ouvir e dar nossas sugestões com as pessoas estudiosas do assunto, para que a gente possa fazer um balanço e verificar realmente se foi bom, foi mais ou menos ou foi ruim.
Mas eu acredito que foi bom. Na época precisava disso e hoje a situação que uma lei feita em Brasília não é no Maranhão, porque cada município tem suas características regionais. Hoje você não pode, o caboclo do interior, que mora longe de tudo e de todos, não pode ter sequer uma espingardazinha para se defender ou para ter na casa. Então, são fatos que nós temos que reavaliar se isto está sendo bom ou não. Pois é, apesar dessa discussão toda, o IPEA aponta uma redução de quase 12% na queda de homicídios por causa do Estatuto do Desarmamento. Mas, ao mesmo tempo, quem defende que o cidadão deve continuar armado, diz que o bandido ficou com mais poder de, vamos dizer, de armamento do que o cidadão comum que for obrigado a entregar a sua arma. Mas entre uma coisa e outra, não é melhor optar pela redução da taxa de homicídio, mesmo que ela tenha sido pequena durante todo esse tempo? Mesmo que tem que ser qualquer taxa que reduz é importante. Nós comungamos com a ideia que a população não pode estar armada. Porque se o bandido, eu digo sempre que há duas categorias de pessoas, é o bandido e o policial. O policial, ele sempre tem que estar armado. E o bandido é bandido. Então nós não podemos também deixar aberto, sem o controle. Hoje o Brasil ainda não tem controle da entrada de armas, somente dos países vizinhos, que é um problema sério às nossas fronteiras. Mas nós temos que procurar meios para que a gente possa reduzir o máximo possível armas irregulares em mão de pessoas, principalmente muitas pessoas de bem, não sabe utilizar. Tudo isso tem. Hoje o porte e o registro ficou sob o controle da Polícia Federal. Certo. Antigamente é das polícias civis. Então nós vamos reavaliar se isso aqui é correto, porque na década de 80, quando surgiu o controle de armas de empresas de segurança pela Polícia Federal, que anteriormente era pelo Exército, depois veio o regulamento da Lei 89.056 e houve um problema, um vácuo de quase 3 anos, que a União criou, um problema seríssimo para as empresas de segurança do Brasil, onde as pessoas iam registrar, não, era o Ministério do Exército, aí depois não, era o Ministério da Justiça. Então as pessoas ficavam sem saber para onde recorrer. Então as empresas de segurança recorreram à ilegalidade, compraram todas essas armas irregulares e depois, quando veio o decreto regulamentando a lei 7.000 e pouco, 89.056, aí é que ficou definido que era a Polícia Federal que fazia esse trabalho. Mas ficou um vácuo de mais de 2 anos e as pessoas, para não quebrarem ou para manter a sua vida, tiveram que recorrer à legalidade. Isso aí é que não podemos deixar que volte a ocorrer fatos dessa natureza. Pois é, o senhor foi secretário de Segurança por um bom tempo. No último ano, em 2014, a gente teve um ano, pode-se dizer assim, sui generis, principalmente nos últimos meses do ano, quando a gente teve um crescimento enorme da violência, da taxa de homicídios no Estado. De alguma forma, se o senhor pudesse ter que escolher, o senhor diria que a população teria que ficar armada, teria que se defender de alguma forma, ou a campanha do desarmamento, ela serve também para garantir uma certa tranquilidade aos cidadãos? Olha, a campanha do desarmamento serve para garantir a tranquilidade, porque nós não podemos de maneira nenhuma sair de uma linha para as pessoas se armarem. Então nós temos que ter uma polícia estruturada para que ela possa dar segurança à população, para que a população possa ter o direito de ir e vir. Então, o que nós precisamos é da polícia preventiva, que no caso é a polícia militar, e ostensiva para que ela possa patrulhar não só a capital, mas todo o estado do Maranhão, para evitar que fato dessa natureza ocorra. Porque hoje nós temos a Polícia Civil, que é a polícia judiciária do estado, e nós temos a Polícia Militar, que é a polícia preventiva e ostensiva. Então, cada um faz seu trabalho, mas a Polícia Civil ela vai atrás do prejuízo. Então nós temos que o quê? Nós temos que trabalhar mais em cima do sistema da Polícia Militar, que é a polícia preventiva e ostensiva, para evitar que os fatos ocorram. Então nós, veja bem, até 2005 nós tínhamos um controle. Depois de 2006, 2007, houve um descontrole muito grande, principalmente no nosso estado. O Maranhão, o estado menos violento, hoje nós estamos disputando o terceiro, quarto lugar no Brasil. A situação nossa é gravíssima. Ainda nós continuamos nessa situação difícil. Nesses primeiros 60 dias do governo de Flávio ainda não conseguimos estabilizar e nem sequer reduzir.
Então, tudo isso vai ser discutido hoje à noite, nesse painel que vai acontecer a partir das 6 horas da tarde aqui na Assembleia Legislativa, que é sobre a eficácia desse controle de arma, e vai ser discutido esse Estatuto do Desarmamento e saber quais as vantagens e desvantagens que ele trouxe para o país. E o deputado Raimundo Cotrim, claro, é um dos participantes desse painel. Então, deputado Raimundo Cotrim, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e um bom dia para o senhor. Muito obrigado. E você pode rever a entrevista com o deputado Raimundo Cotrim no site da Assembleia Legislativa, que é al.ma.leg.br. E no portal você acompanha ainda a cobertura completa de tudo o que acontece no Legislativo. E veja no próximo bloco. Governador Flávio Dino recebe a embaixadora de Cuba. Secretários e deputados participaram da reunião. E mais um passeio pela Rua do Giz, uma das mais importantes do Centro Histórico de São Luís. Tudo isso logo após o intervalo. Todo dia é dia da mulher, é o dia da nossa mãe, é o dia da nossa esposa, das nossas filhas. E a mulher que a cada ano que passa, a cada dia que passa, vai tomando mais espaços de forma justa, de forma coerente. Hoje nós temos a presidenta do nosso país, a mulher, já tivemos a governadora do estado, existem várias prefeitas, vários municípios, delegadas, juízas, desembargadoras e todas desempenhando um grande trabalho, representando bem a classe feminina. E a gente fica feliz com as conquistas das mulheres e que assim siga adiante, que elas são mais competentes que nós, têm uma sensibilidade mais apurada que os homens e tenho certeza que o mundo só tem a ganhar com as mulheres. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. O Brasil vai agora ver o Maranhão como nunca viu. Os programas série Documento Especial e Parlamento Literário que você acompanha na TV Assembleia serão exibidos também em rede nacional pela TV NBR do Governo Federal. É a TV Assembleia, cada vez mais perto de você. Eu quero, mais uma vez, como todos os anos eu faço, dizer para essas guerreiras, essas mulheres que estão no dia a dia, ajudando a todos nós, que na verdade elas é quem mandam, na verdade, nos homens, mandam na casa, mandam na economia, que mandam também no coração de todas as pessoas. Porque quem é mulher, principalmente quem é mãe também, sabe da responsabilidade e do carinho que tem por esse povo. O governador Flávio Dino pretende estreitar as relações com Cuba, que já oferece suporte à saúde do estado. Na tarde de ontem, no Palácio dos Leões, o governador recebeu a visita da embaixadora de Cuba no Brasil. Secretários e deputados estaduais participaram do encontro. O governador Flávio Dino reuniu no Palácio dos Leões todos os secretários estaduais, além de parlamentares da base governista, para receber a embaixadora de Cuba no Brasil, Maria Helena Ruiz. Ela trouxe ao Maranhão experiências que podem contribuir com o desenvolvimento social do estado. Começamos apenas este encontro com toda a vontade de poder compartilhar as experiências cubanas em áreas como, além da saúde, a educação, o esporte, a alfabetização. Começamos, mas amanhã vamos ter algumas outras reuniões com secretários, onde podemos identificar as possibilidades concretas e começar a trabalhar.
No sentido da primeira pergunta que fazia, com certeza vamos tentar conversar nesse sentido, e para a delegação cubana, que já tem uma história de relacionamento com o Estado, também com o país todo, com o Brasil, será com certeza uma oportunidade importante para continuar estreitando os laços de amizade e de solidariedade que sempre o povo do Maranhão deu para Cuba. As contribuições de Cuba serão principalmente na área da saúde, setor em que o país é referência mundial. Com um programa Mais Médicos, 578 profissionais cubanos estão atuando em hospitais maranhenses. A ideia é fortalecer parcerias também em outras áreas de políticas públicas. Portanto, é uma oportunidade para, em nome do povo do Maranhão, agradecer aos mais de 500 médicos cubanos que hoje no Maranhão ajudam a atenção básica, ajudam a atenção primária em praticamente todo o nosso território. E é claro que nós estamos dialogando em torno de outras áreas de interesse, em relação, claro, a todos aqueles parceiros que têm relevância em termos internacionais. Cuba tem experiências muito exitosas no terreno social, nas políticas públicas relacionadas à garantia de direitos para as pessoas, e nós, humildemente, sempre dialogamos com todos os países que queiram ajudar o desenvolvimento do Maranhão. Estamos muito felizes com a visita da embaixadora. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Coutinho, participou do encontro e destacou que o modelo do sistema de saúde cubano pode contribuir com melhorias no sistema de saúde brasileiro. É muito importante. A Cuba é conhecido mundialmente a sua saúde pública, a sua saúde da família, e o Maranhão, em Caxias, de particular, tem uma experiência com mais de 20 anos. Os médicos cubanos fizeram um grande trabalho e continuam fazendo as atenções básicas. Isso é muito importante. Numa época atual, que a classe médica está um pouco escassa, os médicos brasileiros, é claro, escolhem o melhor trabalho nas grandes cidades, e os cubanos não têm esse valor, que ele não interessa ficar nas grandes cidades. Eles têm aptidão para ficar nos povoados, nas tribos, no lugar mais distante, e levar saúde para as pessoas necessitadas. Nesta quinta-feira, a embaixadora deve novamente se reunir com os líderes do governo do estado para discutir as parcerias. No quadro São Luís do Jeito que é desta quinta-feira, você vai dar um passeio pela Rua do Giz, no centro histórico da capital. Também conhecida como a Rua 28 de Julho, ela guarda muitas histórias, rodeada pela imponência dos casarões coloniais. A Rua do Giz, no centro histórico, começa assim que se desce uma escadaria formada por 35 largos degraus em pedra de cantaria. O endereço faz parte da vida deste vendedor. O artesão vem todo fim de semana do interior do Maranhão com seus trabalhos feitos a partir da fibra do buriti, para garantir no vai e vem da Rua do Giz o sustento da família. Para mim é ótimo que eu venho do trabalho que eu falei buriti e eu venho aqui. Às vezes eu vendo bem, às vezes não vendo, mas só que para mim que eu saio de Barreirinha de manhã, chego aqui meio-dia, eu passo 3 dias, mas me compensa, porque aquilo, São Luís para mim é a minha casa. Conhecida também como Rua 28 de Julho, ela abrigou no passado um importante corredor econômico e uma vida boêmia bastante movimentada. Entre as vielas dessa região histórica, a Rua do Giz chama a atenção pelo seu conjunto arquitetônico e também pela importância social dentro do cotidiano da cidade. Essa rua, ela é a rua mais importante de São Luís, devido ter um valor histórico muito grande. Essa rua ela vai até no convento. Aí, no convento tem a Cafoeira das Mercês, ali que divide a Praia Grande do Desterro. E eu andava descalço, sem camisa, correndo pelas ruas, 10 anos atrás. E hoje eu tenho minha profissão e trabalho, nunca consegui sair dessa rua, né? E para mim é uma satisfação muito grande estar falando da rua onde eu fui criado. Esse logradouro foi e continua sendo tão importante para São Luís que diversas instituições significativas estão aqui. Os Centros de Cultura Popular Domingos Vieira Filho e o de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, além da Escola de Música Lila Lisboa e do IFAM.
Esse grupo de estudantes veio fazer um passeio pelo conjunto arquitetônico que deu a São Luís o título de Patrimônio do Mundo Inteiro. Embora com azulejos, telhados e casarões coloniais deteriorados, os pequenos visitantes ficaram encantados com as curiosidades e o casario da Rua Secular. Eu gostei mais dos casarões e das ruas. Por que assim? Porque é o que me chama mais atenção. Para a gente ficar sabendo das histórias que aconteceram antigamente. A Rua do Giz termina na Rua Jacinto Maia, paralela ao Convento das Mercês, e abriga ainda o casarão da banda da Escola de Música Bom Menino das Mercês, com ensaios de crianças e adolescentes ao ar livre. Tá aí uma boa pedida para esse final de semana que está chegando, conhecer um pouco mais da nossa história passeando pelas ruas da nossa cidade. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Lembrando que a partir das 9h30 tem transmissão ao vivo da sessão plenária. Um ótimo dia para você e até amanhã.